adorar o nome do Senhor, parabenizando a CIB local por mais um ano de vida. Como Michele disse, deu trabalho, né, irmãos? Deu trabalho, mas nós devidamente enfaixadas. Será que a palavra é essa? Não sei se a palavra é essa, mas que a minha encaixou diretamente com aquilo que eu sou, e encaixou perfeitamente. Deus abençoe a vida de vocês, rica, tremenda e abundantemente. Versículo 8 do capítulo 1 do livro de Samuel diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Podem se assentar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo pode por nós, ao Deus que executa, né, todos os seus intentos pela nossa vida, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos dá saúde, o Deus que nos guarda, o Deus que entra na nossa casa, o Deus que entra na nossa família, o Deus que nos ajuda a nos posicionar na presença dEle. Aleluia. O texto, capítulo 1 do livro de Samuel, vai começar com uma história. Que história é essa? A história de uma família essa que está rogando ao Senhor para que tenha filho. Mas essa história não vai começar apenas no capítulo 1 do livro de Samuel. Essa história, ela vai começar bem antes. Por quê, Valéria? Porque a Bíblia vai nos trazer o relato que quando o Senhor dá direcionamento a Moisés para liderar o povo, ele vai dar também um direcionamento a Josué logo em seguida. Josué vai liderar o povo, até que no capítulo de número 24, quando ele vai chamar toda a congregação, ele chama, convida e diz a toda a congregação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai dizer que se alguns não querem se posicionar, não tem problema, que ele vai continuar se posicionando com a sua casa. Josué vai com a sua liderança até o finalzinho do seu livro, e que tem o seu livro. Mas aí, a Bíblia vai dizer, vai começar o livro dos juízes. Por quê? Por que vai começar o livro dos juízes? Porque a Bíblia diz que Israel está num processo muito grande, e a Bíblia vai nos trazer o relato que Israel estava num fracasso moral e espiritual, e eles experimentavam a disciplina de Deus por meio de nações estrangeiras. Iniciou-se um ciclo trágico, no qual Israel voltava brevemente para o Senhor. Todas as vezes que a nação de Israel se afastava de Deus, porque Israel se aliançou com povos estrangeiros, todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus levantava os juízes. Mas por que você está falando desse homem, Valéria? Eu quero falar a respeito de Samuel e do seu nascimento. Deus permite que num tempo onde as tribos ainda estavam cada uma no seu posicionamento, Deus vai permitir que as tribos de Israel, cada uma se levante a seu tempo, e alguns são levantados por Deus para estarem liderando. Só que o texto vai dizer que agora, depois da morte de Josué, não tem ninguém para liderar. Depois da morte de Josué, não tem ninguém para estar à frente da nação de Israel. Depois da morte de Josué, a nação, cada um fazia o que queria. E Deus vai observar e vai olhar, e o texto vai dizer, vai iniciar no capítulo de número 1 de Samuel, com esta família clamando. Porque o texto diz que Deus ele vai fechar a madre Diana, para que
Ana começasse a clamar ao Senhor, vai fechar, vai permitir a madre de Ana ficar fechada. Para quê? Para que Ana viesse a buscar, para que Ana viesse a clamar, para que Ana viesse a buscar ao Senhor. O texto diz que Ana se casa com Eucana. Mas espera aí, Valéria, Ana está casada com Eucana, e todos os anos eles iam juntos ao templo, todos os anos eles iam juntos a levar ao Senhor ofertas ao Senhor, e a adorar ao Senhor no templo. E o ano passa, Ana casada, ela vai observar que não tem filhos, e começa o clamor, começa a busca, começa o gemido, começa a dor, até que a Bíblia vai dizer que Eucana vai observar que Ana não tem filhos, e o texto vai dizer que ele vai tomar Eucana por mulher, ele vai tomar uma mulher concubina, para que ela tenha filhos dele, ela vai ter filhos, e Ana não os tem. Ana não para de buscar ao Senhor, Ana não para de subir ao templo, por causa da dor ela não para, por causa da dor da busca, ela não para. Mas o texto vai dizer que mediante a busca, mediante ao tempo de clamor, ele vai continuar, Ana vai continuar subindo ao templo. Só que o texto diz que Ana, enquanto está subindo, enquanto está indo falar com Deus, ela está sendo afrontada, ela está sendo questionada. Por que você, esposa, e a madre está fechada? Porque você não tem, e todos os que estão, e eu tenho, mas a Bíblia vai dizer que quando isso vai acontecer, a Bíblia vai relatar que Ana vai criar dentro dela uma amargura, mediante algumas palavras que estavam sendo mencionadas pela vida de Ana. Enquanto Ana estava subindo, Penina começa a lançar palavras do tipo: eu tenho, você não vai conseguir, e você não tem, a sua madre está fechada. Só que a Bíblia vai nos trazer o relato que Ana não para por causa da afronta, Ana não para por causa de palavra contrária, Ana não para por causa de impedimento. Não vai ser impedimento, não vai ser palavra contrária que vai fazer você parar na obra do Eterno, não vai ser palavra contrária que vai fazer você desistir do altar, não vai ser palavra contrária, palavra de desistência, que vai fazer você se parar e dizer: não quero mais, não vou mais. O texto diz que mesmo com dor e com amargura de alma, Ana continuava buscando ao Senhor, Ana continuava subindo ao templo. O texto diz: e a sua competidora, Ana não está competindo com ninguém, mas Penina está competindo com ela. Tem gente que compete com você e você não está nem sabendo que está competindo. Tem gente que está fazendo para aparecer e você nem está sabendo que está fazendo. Que anjou da Arábia sábia. Tem gente competindo com Ana. Penina está competindo. Mas Ana não está nem aí para a competição de Penina. E a Ana continua, o texto diz que Ana continua subindo. Ela não para, ela não deixa de levar oferta por causa de palavra contrária. Só que a Bíblia vai dizer que vai criando o quê? Uma amargura de alma. A amargura, ela vem mediante algumas situações que são passadas e a gente não libera e não fala. Ana não falava daquilo que ela estava sendo perseguida, mas ela, pelo contrário, a Bíblia diz que ela continuava falando com o Senhor. Vai criando dentro dela dor, vai gerando dentro dela amargura, vai gerando dentro dela palavras de tristeza. E eu creio que até mesmo de rancor. Mas o texto diz que quem fechou a madre foi Deus. Se é Deus que fecha, é Deus quem abre.
Se é Deus que permite fechar, é Deus quem vai permitir abrir. Se é Deus quem fechou, Ele tem um propósito de ter fechado a madre. Deus tem um propósito do fechamento da madre. E qual que era o propósito? Gerar Samuel. O propósito de Deus na vida de Ana era gerar Samuel. E para gerar Samuel, a dor apertou Ana. E todos os anos, diz a Bíblia, ela subia ao templo. Mas um texto vai dizer nesta noite que quando o seu esposo olha para ela estava chorando de novo. Todas as vezes que eles estavam lá em cima, Ana chorava. Por quê? Porque a Bíblia diz que Penina irritava Ana. No culto, na ida do culto, tinha irritação. Na subida do culto, tinha afronta. Indo para o culto, tinha a seta do inferno. Só que a Bíblia diz que Eucana vai olhar para Ana e vai dizer: por que você está chorando? Isso nos dá a entender que todos os eventos, que todos os trabalhos, Ana chorava. Dá a entender que todos os cultos de adoração, de busca, Ana estava chorando. E Eucana vai olhar para ela um dia, vai olhar para ela e vai dizer: por que você está chorando? Por que você não come? Por que você não deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer? Por que você não completa o culto na presença do Eterno? Por que você está preocupado com palavras contrárias e não está preocupado em completar o culto? Ana está dizendo: as palavras que estão me ferindo estão sendo muito maiores que o meu culto. Mas Eucana está dizendo para ela: o culto é muito maior do que palavras. Eucana está dizendo para ela: completa o teu culto. Por que você está preocupada com o que estão falando? Por que você está preocupada com o que estão conversando do WhatsApp a teu respeito? Por que você está preocupada com os risinhos que estão acontecendo quando você passa? Porque alguém está falando. Preocupe-se em cultuar. Você entrou na casa para cultuar. Você entrou na casa para adorar. Você não está aqui para ficar com amargura dentro do templo, com amargura na casa do Pai. Mas o texto vai dizer que Ana, quando ela recebe aquele aperto de Eucana, ela vai sentar, vai comer, mas ela vai do templo orar, ela vai chorar. Por quê? Porque ela precisa de novo, ela precisa entrar. E o texto do versículo 9 diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Eli está sentado observando. Alguém vai dizer: Eli está na posição dele. Eli não estava na posição de pé. Ele estava na posição sentado espiritualmente. Mas ele não estava de pé espiritualmente. Ele está sentado espiritualmente, observando o culto de Ana. Enquanto ele está espiritualmente sentado, ele vai olhar para ela e vai dizer para ela que ela estava que ela estava bêbada. A verdade é essa. Porque não aparta de ti o teu vinho. E o texto diz que levantou-se Ana com amargura de alma. Por que, Valéria?
Porque ela estava dentro da casa do pai com amargura de alma. Só que ela entende que ainda que ela esteja com amargura de alma, sentada na casa do pai, ela entende que é aqui que ela recebe cura, é aqui que ela recebe milagre, é aqui que ela recebe do alto aquilo que ela precisa para ser liberada no mundo espiritual. O texto diz que o sacerdote Eli vai afrontar Ana, e Ana vai fazer um voto ao Senhor. E qual que é o voto de Ana? Ana diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ao Senhor. Mas espera aí, Ana é doida? Não, Ana não é doida, porque segundo a lei de Levítico, o texto vai dizer que todo primogênito de mulher casada, aí, mas espera aí, Valéria, o filho da Eucana não foi levado para o templo, ela não era casada, ela é concubina, mas o texto diz que Ana atenta à palavra de Deus, quando ela ouve que todo primogênito levado ao templo ficava no templo, Ana vai pegar e vai fazer um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te devolver. Quando ela fala eu vou te devolver, ela está dizendo eu vou entregar para o Senhor. Mas espera aí, ela não era da linhagem de Levi, Eucana não era da linhagem de Arão. Como é que vai colocar ele sacerdote? Vocês já perguntaram isso? Ele é sacerdote, mas não veio dessa linhagem de Arão. Só que quando Ana leva para o templo, o Senhor está dizendo: eu estou inaugurando uma nova era com esse moço, porque quem era para estar no sacerdócio não quer, quem era para estar no sacerdócio não está na posição, e se não está na posição, eu levanto quem eu quero. Tem Deus levantando gente nesta noite, porque diz: aquele que se posicionou e disse eu entrego ao Senhor, faça do jeito que o Senhor quer, e se é do jeito que Deus quer, aguarde, Deus vai restituir. Quando Ana se posiciona e diz: Senhor, eu vou te entregar, Ana está dizendo: eu estou me posicionando para que o meu filho seja o libertador. Eu estou me posicionando para que o meu filho seja profeta na casa do Pai. Eu estou me posicionando para que o meu filho seja sacerdote na tua casa. Eu estou me posicionando para que a Israel esteja posicionada. Uma mulher com poder e autoridade posicionada vai gerar família liberta. Uma mulher posicionada traz livramento para sua casa. Uma mulher posicionada traz salvação para dentro dos seus. Uma mulher posicionada traz cura para dentro da família. Uma mulher posicionada traz Deus dando livramento. Uma mulher posicionada faz levantar filho até que ainda esteja na droga. A Bíblia diz que Rispa estava numa posição qual? Na posição de não deixar os seus filhos serem enterrados em qualquer lugar, terem os corpos jogados ao meio da terra. Rispa se posiciona quase 5 meses, sentindo o mau cheiro dos filhos e daqueles que eram também da descendência de Saul. Quase 5 meses sentindo o mau cheiro, e quase 5 meses de dia e de noite espantando. De dia as aves do céu, de noite os lobos
das bestas feras, como diz a Bíblia. Por que ela está fazendo isso? Ela está dizendo: eu estou posicionada pelos meus. Se ainda está com mau cheiro, é meu. Se está com cheiro ruim, é meu. Se o casamento está ruim, é meu. Se o filho está fora da posição, é meu. Se a filha está na prostituição, é minha. O texto diz que ela faz o quê? Se posiciona. Mulher posicionada traz avivamento para a igreja. Mulher posicionada traz avivamento e salvação para sua casa. Mulher que coloca-se na posição e diz: Senhor, faça-se segundo a tua vontade, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E quando eu me posiciono, Deus entra com cura, Deus entra com salvação, Deus entra com libertação, Deus traz aquele que afastou, coloca de volta na casa, põe na cadeira de volta, mas aquela que está ligada e entendendo, o Senhor vai colocar de volta na posição. Aí o texto diz que tem uma outra mulher que se posiciona em nome dos seus e da tua casa. A Bíblia vai falar que esta mulher, Axa, ela vai olhar para uma terra seca que ela ganha de Caleb. Ela vai olhar para a terra seca e vai dizer: pai, eu não estou discutindo a terra seca, nem estou desprezando a terra seca, mas o que eu quero? Eu estou me posicionando, porque eu quero fonte de água. Eu quero que o Senhor mude aqui embaixo o que o Senhor determinou lá em cima. Aí a Bíblia diz que ela desce do jumento. Mulher posicionada não empaca, mulher posicionada movimenta, mulher posicionada não trava, mulher posicionada movimenta. Ela se movimenta, desce do jumento, vai até o pai e diz: pai, eu quero fonte de água, eu não quero reclamar da terra, mas muda, meu pai, muda aquela terra. Mulher posicionada. Uma Joquebede posicionada traz livramento para a tua casa. Uma Joquebede posicionada, teu filho vai virar libertador de uma nação. Se a tua vida é de mulher posicionada, Valéria, meu esposo não está posicionado. O que te importa? Posiciona você e deixa que o resto Deus faz. Valéria, a minha casa não está posicionada. Primeiro você se posiciona e o resto Jesus vai vindo atrás. Oh glória, eu já estou vendo Deus posicionando casa aqui neste lugar. Eita, a Bíblia vai nos dizer que Ana vai falar com Deus: Senhor, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu vou entregar nas tuas mãos. E se eu entregar nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. O texto diz que o Senhor, que ela, quando o menino desmama, ela vai para dentro da casa do Senhor e leva o menino. Ela, nos anos que o menino amamentava, o menino não foi ao templo e nem ela. Mas quando ela foi, o texto diz que ela foi e ainda levou um bezerro da idade do menino. Propósito. E quando a Bíblia diz que ela chega lá, entrega e diz: ó, de ano em ano eu venho trocar a veste dele. De ano em
em ano eu trago uma roupa nova para ele. De ano em ano eu trago roupa nova para o meu filho. O texto diz que Ana vai embora e o Senhor concede a Ana mais filhos, mas Samuel está lá dentro e ele ouve uma voz. Ninguém mais ouvia Deus, porque estava todo mundo fora da posição. Eita! Então vamos lá. A gente tem o hábito de dizer assim: eu quero ouvir Deus falar comigo, porque tem muito tempo que Deus não fala comigo. Mas Senhor, usa o profeta. Senhor, usa a profeta. Mas quem está com intimidade com o Pai, quando entra na casa, ouve Deus falando no louvor. Quem tem intimidade com o Pai, ouve Deus falando no versículo. Não vai precisar profeta para te entregar nada. O próprio Deus fala com você. O próprio Deus se apresenta para você. O próprio Deus vem falar contigo. Quem tem intimidade com o Pai, quem está posicionado com o Pai, não se preocupa com o profeta ou profetiza, mas se preocupa por quê? Porque Deus está neste lugar. Eita! Eita! Hoje pela manhã eu me assustei quando eu fui pregar, pastor. Eu fui pregar numa consagração de varões. E aí eu falei: Jesus, é isso mesmo? Olha o tempo que eles colocam. Eu falei: papai, me ajuda. Eles colocam um tema assim, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, e coloca assim: o tempo em que Davi chama Salomão e diz: Salomão, o tempo da terra dos viventes está chegando para mim. Eu vou morrer. Ser homem. Eu falei: oi? Falei: eu tenho que pregar isso mesmo? Aí eu fui para a igreja. Só que eu fui para a igreja e eu falei: Senhor, eu tenho que pregar isso mesmo? Tem. Mas quando Davi vai chamar Salomão para uma conversa, ele está chamando Salomão para um posicionamento. Ele está dizendo para Salomão: olha aqui, menino, até agora você foi o menininho da mamãe. Até agora você foi o filhinho do papai. Até agora você mimou. Até agora você foi príncipe. Até agora você fez pirraça. Papai passou a mão, mamãe passou a mão. Agora chegou a hora da maturidade. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de se posicionar para amadurecer. Vou mais além. Deus está chamando homens e mulheres para o posicionamento. Eita! Me ajuda a pregar aí. Pergunta a ela. Pergunta para quem está do teu lado: vai precisar desenhar? Vai precisar desenhar? Ei, tcholaria banda caço. Remontou labaia súria bandarábia. Quando Deus está nos chamando para um posicionamento, é porque a conversa no particular está grande conosco. Quando Deus está nos chamando para nos posicionar, Ele vai criar motivos para a gente orar. O que é a Valéria? Ele cria motivos para a Ana orar. Está entendendo, gente? Ele cria motivos para a Ana orar. Ele fecha a madre. Se você não vier falar comigo, eu não abro porta para você. Se você não vier orar, eu não abro madre para você. Se você não tiver disponibilidade de buscar. Eita. Vou falar. Eu vou entregar, irmão.
Eu vou entregar porque já está quase acabando. O pastor falou, Valéria, fica à vontade. Valéria, fica à vontade. Amanhã não tem escola dominical, amanhã é domingo. Amanhã tem culto de ceia para quem vai na ceia, mas eu vou entregar tudo. Sabe por que eu vou entregar? Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para receber vitória sem oração. Não dá para receber vitória sem posicionamento. Não dá para questionar Deus que quer bênção, que quer porta aberta. Se não ora, se não busca, se não posiciona. Deus está te chamando para um posicionamento. Quando Deus fecha a Madre Diana, Ele está dizendo, fecho para você me buscar. Tem umas abençoadas que diz assim, eu não mereço passar por isso. Tem hora que a gente não merece mesmo não. Mas se é para buscar, Deus fecha. Por quê? Deus quer fazer com que nós geremos milagre. E para gerar milagre vai ter que ter choro. Para gerar milagre vai ter que ter posicionamento. Para gerar sobrenatural vai ter que fechar. A gente não está acostumado com esse negócio. Ah, meu Deus não vai me cobrar por causa disso. Meu Deus não vai me tratar por causa disso. Vamos parar com esse negócio, gente. Deus está conversando, aleluia, com Ana, dizendo para ela, eu fechei para você vir me buscar, mas e a Penina? Eu deixei ela para ser pedra de tropeço para você subir ao templo. Eu queria ver, Ana, se você parasse no começo da afronta, mas como você insistiu, te entrego vitória. Eu vou te repetir para você pegar agora. Satanás estava olhando e já tinha os fogos comprados para dizer que você ia desistir. Satanás disse assim, ela vai desistir na primeira afronta. Ela vai parar na primeira afronta. Só que Ana continuou persistindo e insistindo, porque Valéria, ela estava na casa do pai, ela estava orando ao pai, ela estava buscando com o pai. A afronta, querido, não vai fazer você parar na obra. A alfinetada não vai fazer você parar na obra. Fazer pequenos comentários, falar mal de você, detonar, jogar teu nome na lama, não vai adiantar. Sabe por quê? Porque você sabe o teu compromisso com o eterno. Você sabe a posição que está. Eita! Eu fechei. Por quê? Eu quero ver até onde o teu grau de maturidade é. Eu quero ver se você é maduro o suficiente para aguentar pedrada, paulada e até gente fugindo de você. Tá pronta? Tá pronto para aqueles que dizem ser seus amigos se afastarem e não chegarem a você? Maturidade. Senhor, eles não se achegam mais a mim. Vou chorar. Chora nada, querida. Não era teu amigo. Porque se fosse, estava com você até agora. Não reclama porque foi embora não, querida. Agradece a Deus pelo livramento que Deus deu para você. Não reclama porque não te liga para a festa. Não reclama porque não te liga para aquele banquete. Foi livramento que Deus deu para você. Foi livramento, o Senhor te livrou. Senhor, muito obrigada pelo livramento. Agora eu sei quem é quem na minha vida. E agora eu sei quem está do lado, quem não está e quem não está. E agora eu sei quem está de longe olhando e alfinetando. Aí o texto diz, eu vou correr porque eu vou entregar tudo até o final e eu estou terminando, meu irmão, estou terminando. O texto diz que no capítulo de número 2, no versículo 27, ela disse, por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Capítulo 2, então Ana orou e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força
Está exaltada no homem? Não. A minha força está exaltada na cadeira? Não. A minha força está exaltada no Senhor. Rei choreba soreanda labaia. A minha força está exaltada no Senhor. É no Senhor que eu ando, é no Senhor que eu caminho, é no Senhor que você caminha, é na força do Senhor. O texto diz no versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de forças. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos pelhos perde o vigor. O que é isso, Valéria? Deus está usando Ana para cantar. Penina, enquanto teve força para botar filho para fora, ela tinha força, mas agora Deus fechou a madre dela e abriu a minha. O arco dela foi quebrado. Por que o arco dela foi quebrado? Porque a tal da Penina é a que lançava dardos. Por quê? Enquanto você está na consagração, tem alguém olhando para você e rebochando até da sua saia. Enquanto você está no círculo de oração, de joelho dobrado, tem alguém olhando para o seu sapato e olhando assim: nossa, veio de sapatinho velho, está abrindo o bico o sapato dela. E você já observou que está olhando. Aí o texto diz que a tal da Penina... Irmão, Penina não é só quer dizer a outra da casa, não. Penina quer dizer aquela que se presta um papel de infernizar a vida do outro. De atribular a casa espiritual do outro. Só que Ana vai dizer o seguinte: o arco da forte foi quebrado. Que forte? Penina. Ela era forte enquanto ela tinha muitos filhos. Então ela era forte. O que ela fazia? Lançava dardo. Ela era o arco. Ela era o arco que lançava a flecha. A flecha através de palavra. Tem palavra que maltrata mais do que uma faca, do que uma arma. Tem palavra que machuca mais do que uma arma que se você pegar e bater, pegar um pedaço de pau e bater. Aí ela disse assim: o arco dela foi quebrado. Por que o arco dela foi quebrado? Porque Deus disse assim: acabou o reinado de Penina. Agora quem vai liderar, quem vai estar na frente é Ana. Fui eu quem a chamei, fui eu quem coloquei. O Senhor está dizendo: aquela que lança dardo sobre a tua vida, Ele está quebrando, Ele está quebrando e está dizendo: sou eu quem posiciono, sou eu quem falo, sou eu quem coloco na minha posição para receber vitória. Eita! Pastor, a igreja pode ficar de pé? Vamos nos colocar de pé. Entenda. Deus vai te dar posicionamento, autoridade, para você repreender o inimigo que tenta atrapalhar, não somente você, mas a obra que ele tem na tua vida. É bom, deixa eu lá, pouca gente, pouco amém para muita gente. Vou repetir: Deus vai te dar autoridade para você repreender aquele que lança seta sobre a tua vida. Porque Ele quer fazer você gerar. Para gerar, às vezes, aperta, gente.
para a gente gerar, vai apertar. Valéria, mas eu não quero gerar um filho. Não, gerar alguém no mundo espiritual. Gerar uma CIP no mundo espiritual. Gerar um círculo de oração. Gerar uma igreja. Gerar um grupo de músicos. Gerar um corpo de obreiros. Ele às vezes aperta a gente. Só que esse aperto vai vir para benefício, não é para malefício. Ana chorou ontem, mas hoje ela está rindo. Ana gemeu ontem, mas hoje ela está se alegrando, porque Deus entrou na casa dela, Deus entrou na vida dela. Quem se posiciona, Deus abre janela no céu. Quem se posiciona, as portas espirituais são escancaradas. Quem se posiciona, Deus brada dos altos céus e diz: eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua casa. Eita! Tem alguma amiga do teu lado? Tem? Abraça ela. De 2 a 2. Mas Valéria, só dá de 3. Então abraça de 3. Vai de 3. Se não der de 2, vai de 3. Por quê? Porque você vai ajudar a quebrar arco da amiga agora. Peraí, Valéria, eu não sei o que ela está passando, nem eu. Mas você vai ajudar a quebrar o arco dela. Tem alguém setando ela, setando a casa dela. E você vai ser canal de Deus para quebrar o arco do inimigo hoje. Sobre a vida dela, sobre a casa dela. Deus vai te dar agora uma autoridade no mundo espiritual para você quebrar esse arco sobre a vida dela, sobre a casa dela. Tem coisas que nós precisamos estar juntas para quebrar. Ana só esteve junto, quebrou o arco, porque Eucana estava junto com ela. Eucana estava dizendo assim: você está sendo afrontada, mas a parte excelente do que você vai levar para o Senhor, sou eu que entrego nas tuas mãos. Eita! Arrumou alguém aí para você orar? Então vem comigo na oração. Olha aqui para mim. Você não vai orar assim, ó. Não tem uma oração assim? É oração de guerra. E a oração de guerra é: Deus, entra na casa dela agora. Entra naquele portão agora. Entra naquela casa agora. Aquele demônio que tenta paralisar ela, eu estou indo lá pedindo ao teu Espírito que entra lá e venha desfazer toda a obra do inimigo. Vai, começa a orar, não olha para mim não, vai, começa a orar. Mas é oração de guerra, vai, oração de guerra, vai, oração de guerra. Entra, peça que o Senhor entre, vai, ajude ela. Mas espera aí, Valéria, ela não tem força, é você que vai ajudar. Deus está entrando lá. Deus está entrando lá. Deus está entrando lá, vai. Deus está entrando lá, vai. Vai, oração de guerra. Deus está entrando lá. Deus está entrando lá. Rebenei, a sábia. Olha aí, eu já ouço o barulho de espada. Ei, eu já ouço o barulho de espada. Deus está guerreando. Deus está guerreando em teu favor. Deus está guerreando em favor da tua casa. Deus está guerreando em favor do teu chamado. Deus está guerreando. Releba sábia. Relebandoga súbia.
Eu já estou vendo a afronta caindo por terra. Eu já estou vendo a labandura vaia. Eu estou vendo, pastor Fábio, Michele. Eu olho para esse corredor e o Senhor diz assim: filha, olha para esse corredor. Quantas setas eu estou jogando por terra, e do mesmo jeito que você ora, eu jogo para fora, diz o Senhor. Halaya Shabia, Delebandora Bandolabaia, Eleichou Nerebia Suria Bandalábia. Palavra contrária eu jogo por terra. Seta do inferno eu jogo por terra. Inveja espiritual eu jogo por terra. Eu jogo por terra. Amargura de alma eu jogo por terra. Insônia eu jogo por terra. Olha aí as tuas filhas, Senhor, guerreando no mundo espiritual. Tem arco sendo quebrado. Tem arco sendo quebrado. Tem arco sendo quebrado. Tem arco sendo quebrado. Flecha do inferno, cai por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Telebachúria bandalabandaia. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo Deus agindo na casa. Eu estou vendo a Laitiolabandacaia. Eu estou vendo o Espírito de Deus entrando lá. Eu estou vendo o Espírito de Deus entrando na tua casa e na tua causa. Só para dar vitória. Oh, glória. Libera uma palavra sobre essa pessoa que você orou, vai. Libera uma palavra, chama ela. Ah, irmã, eu já vi que a faixa dela é de solidária, audaciosa, vitoriosa, é perseverante, mas libere. Diga para ela que ela é a menina dos olhos de Deus e que nenhuma ferramenta preparada contra ela vai prosperar. Vai prosperar. Libera, 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 libera. Fala que não tem ferramenta que vai prosperar, porque o Senhor está quebrando, está quebrando. O cadeado o Senhor está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando. Portas serão abertas, está quebrando, porque o Deus é o dono da chave. Eita! É o Deus do sobrenatural que está na casa. É o Deus do sobrenatural. Deixa eu perguntar, tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Alguém que deseja voltar para a casa do Pai nessa noite? Se tiver alguém que deseja voltar para a casa do Pai, vem para cá. Eu quero orar por você, vai. Se tiver alguém, vem para cá. Glória! Ei, Jesus! Ah, não, gente, faz festa, vai. Faz festa, misturado com glória a Deus, aleluia. Faz festa, porque, irmãos, tem festa lá em cima. Eleita bandocante olara bandarábia. Que coisa linda. Que coisa linda quando uma mulher se posiciona. Ei, Jeová de guerra. Coisa linda. Esse é o Deus que nós servimos. Tem mais alguém? Mais alguém? Que queira colocar sua vida diante do Senhor? Tem mais alguém? Mais alguém que queira voltar para a casa do Pai? Tem? Glória! Tem festa, irmão. Tem festa, irmão. Foi muito bem preparada. Foi muito bem ornamentada. Meu Deus, coisa linda essa festa. Mas se não tivesse uma vida para Jesus, não adiantaria nada. Preciosidade. Vamos orar pela vida dele. Eu vou dar essa honra, lógico, para o pastor da casa, que eu não sou doida.